O caminho para o poder nunca é suave, e para despertar o verdadeiro potencial, é preciso encarar o abismo. Aileen escolheu trilhar a trilha dos fortes, mas agora sente na pele o peso esmagador da vontade de um deus do trovão. Entre o desmaio e a glória, resta apenas a força de vontade bruta. No topo das nuvens, onde o ar é rarefeito e o medo é absoluto, uma nova força está prestes a nascer sob o olhar gélido de Leno. One Piece, o Deus do Trovão, parte 22, capítulo 253. Eu sabia. Irmãozão, você definitivamente tinha um jeito. Aileen ergueu seu rostinho e agarrou o braço de Leno, com os olhos brilhando de alegria e entusiasmo. A tensão que a mantivera nervosa nos últimos dias finalmente se dissipou naquele momento, e seu humor relaxou junto com ela. Só Deus sabia o quanto havia sido doloroso para o coração dela falhar repetidamente, apesar de tantas tentativas. Ao lado dela, Aiza estava igualmente radiante. Como sua melhor amiga, ela sabia melhor do que ninguém o quanto Aileen havia sofrido durante esse período. Agora que finalmente haviam encontrado uma solução, ela estava genuinamente feliz por ela do fundo do coração. Ao ver as duas meninas sorrindo de orelha a orelha, Leno não resistiu e jogou um balde de água fria nelas. Ele se agachou lentamente, encarou Aileen diretamente e disse seriamente, palavra por palavra: Aileen, meu método pode colocar sua vida em perigo e não garante sucesso. Tem certeza de que ainda quer tentar? Assim que ele terminou de falar, a animação no rosto de Aileen congelou instantaneamente. Ela então baixou a cabeça, atordoada. A expressão de Aiza mudou ligeiramente. Ela imediatamente se virou para olhar para Aileen, com os olhos cheios de preocupação. Seus lábios se moveram como se ela quisesse dizer algo, mas no fim, ela não disse nada. Com a personalidade teimosa de Aileen, uma vez que ela decide fazer algo, nem 9 bois conseguiriam fazê-la mudar de ideia. Ela ansiara por despertar o aqui por tanto tempo. Enquanto houvesse ao menos uma réshia de esperança, ela jamais desistiria. E de fato, no instante seguinte, Aileen cerrou o punho da mão pequena, ergueu a cabeça bruscamente e falou com firme determinação: Irmão mais velho, eu quero tentar. Vou despertar o aqui da observação, custe o que custar. Seu olhar era firme, brilhando intensamente. Que determinação imponente. Leno a elogiou em segredo com um olhar suavizado. Muito bem. Já que você se decidiu, volte e descanse bem hoje. Após uma breve pausa, sua voz ficou mais grave. A partir de amanhã, começaremos o treinamento de aqui. Entendi. Aileen assentiu vigorosamente e puxou Aiza consigo enquanto saíam do templo. Depois que as duas meninas foram embora, Leno organizou seus pensamentos e sentiu que o método deveria ser viável. A única questão era se a menina conseguiria suportar aquilo. O tempo passou rapidamente até o dia seguinte. Aileen chegou ao templo bem cedo pela manhã. Ela procurou Leno ansiosamente por um bom tempo, mas por algum motivo não conseguiu encontrá-lo. Depois de perguntar a uma empregada e descobrir que seu irmão ainda nem havia se levantado, a menina explodiu de raiva na hora. Ela correu direto para o quarto de Robin e arrastou Leno para fora. Irmãozão, seu preguiçoso. Sabe que horas são agora? Com as mãos na cintura, a menina olhou furiosamente para Leno, com um tom de voz carregado de insatisfação. Você se esqueceu de que deveria treinar comigo hoje? Eu não esqueci. Leno bocejou, respondendo de forma fraca e mecânica. Só quando viu que os olhos da menina praticamente cuspiam fogo, ele finalmente se afastou para se lavar. Suspiro. Ele havia treinado com 2 Robins até altas horas da noite novamente, desenvolvendo muitas técnicas novas. O gosto amargo ainda persistia. E agora essa garotinha apareceu de repente bem cedinho, para arruinar seu bom sonho. Ele a faria pagar mais tarde. Momentos depois, os dois chegaram ao topo de uma enorme trepadeira. Ao chegar lá, a aura de Leno mudou abruptamente. Seu comportamento preguiçoso desapareceu sem deixar vestígios, substituído por uma fria e implacável intenção assassina. Antes que Aileen pudesse se recuperar da mudança repentina em sua presença, a voz gélida de Leno chegou primeiro aos seus ouvidos. Já que você tomou sua decisão, não importa o que aconteça a seguir, você precisa cerrar os dentes e aguentar firme. Entendeu? Entendido. Aileen assentiu com firmeza, com uma expressão solene ao responder. Ela pressentiu que esse treinamento seria diferente dos anteriores e silenciosamente se encorajou. Vendo que a menina estava preparada, Leno finalmente a lembrou. Em seguida, usarei aqui para intimidá-lo. Tudo o que você precisa fazer é suportar com pura força de vontade. Ao mesmo tempo, concentre-se em sentir esse silêncio absoluto, seu próprio batimento cardíaco batendo forte. Enquanto falava, seu olhar tornou-se ameaçador, fixando-se diretamente em Aileen. Se você não aguentar, vai virar um idiota pálido e estúpido. Entendeu? Irmãozão, pare de tentar me assustar e comece logo. Leno assentiu levemente, demonstrando certa satisfação. Sem mais hesitar, liberou instantaneamente o Aqui do Conquistador. Zumbido. O Aqui aterrador, como um abismo sem fundo, engoliu Aileen por inteiro. A garotinha perdeu o equilíbrio e caiu de costas com força, seu rosto empalidecendo mortalmente em um instante. Seus lábios tremiam, suas pupilas se contraíram violentamente e todo seu corpo estremecia incontrolavelmente. Naquele momento, como ela poderia se lembrar de algo que Leno tivesse dito? O medo instintivo já a havia consumido completamente. Ao ver o estado de terror e miséria da garotinha, Leno sentiu uma profunda tristeza, mas mesmo assim manteve a liberação de seu aqui. Esse era o caminho que ela havia escolhido. Ela tinha que continuar trilhando. Eram coisas que ela teria que vivenciar mais cedo ou mais tarde. Além disso, ele estava controlando conscientemente a intensidade de seu aqui. Caso contrário, a garotinha não duraria nem um segundo. A razão pela qual ele escolheu um método de estimulação tão extremo foi inspirada principalmente em como chamado o Rei dos Desertores. Despertou aqui durante a Guerra dos Melhores. Mas isso também dependia da aptidão individual. Nem todos conseguiam despertar o aqui sob estímulos intensos, e era por isso que Leno estava incerto. Afinal, a aptidão era algo vago e intangível. Não se tratava de cultivo, não era algo que se pudesse simplesmente testar. Ele queria ver por si mesmo se Aileen conseguiria despertar o aqui por meio desse método. Por fim, após suportar a dor por vários minutos, os olhos de Aileen reviraram e ela desmaiou. Leno pegou imediatamente a menina, encharcada de suor frio, e desapareceu dali num instante.
De volta ao templo, ele imediatamente encontrou Chopper e pediu que ele a ajudasse a examiná-la, certificando-se de que a menina não sofreria nenhuma sequela. Após aguentar uma bronca de Chopper, Leno finalmente descobriu que Aileen não teria nenhum problema sério. Ainda inquieto, Leno foi buscar Kuina, pedindo-lhe que queimasse Aileen com fogo divino por precaução. Ao ver Aileen reduzida a esse estado por Leno, os olhos de Kuina revelaram um raro traço de reprovação. Ela ainda era tão jovem, como esse desgraçado pôde fazer isso com ela? Leno ficou completamente sem palavras. O que ele poderia dizer? Que a menina tinha pedido por conta própria. A julgar pelas expressões deles, claramente não acreditaram nele. Sem outra opção, Leno só podia esperar que Aileen acordasse e provasse sua inocência. O tempo passou silenciosamente e num piscar de olhos 15 dias se passaram. Durante esse período, Aileen apresentou progressos notáveis. Sob a pressão do Aqui, ela conseguiu resistir por períodos cada vez mais longos. Após a primeira experiência, sempre que ela estava prestes a desmaiar, Leno retirava seu Aqui com precisão. Isso deu a Aileen a oportunidade de respirar, permitindo que ela se compreendesse mais rapidamente enquanto ainda estava consciente. No entanto, sempre que retornava ao templo, ela parecia pálida e completamente exausta, o que logo chamou a atenção de todos. Após um interrogatório cuidadoso, eles descobriram que tudo era para despertar o Aqui. Eles expressaram dúvidas quanto a um método de autotortura como esse. Nunca tinham ouvido falar de nada parecido. No fim, se não fosse por Aileen ter se apresentado pessoalmente para testemunhar que seus 5 sentidos haviam se aguçado, Leno provavelmente teria sido criticado novamente. Capítulo 254. Durante esse período de observação, Leno pôde compreender verdadeiramente a resiliência inabalável de Aileen. Esse tipo de treinamento, quase como uma autopunição, era inegavelmente doloroso para uma criança da idade dela. Contudo, por mais exausta que ficasse ou por mais amargo que fosse o sofrimento, ela nunca reclamou nem uma única vez. E com o passar do tempo, a luz em seus olhos só se tornou mais brilhante e intensa. Observando a figura inflexível da menina, Leno não pôde deixar de sentir uma onda de emoção. A criança travessa e a pegada que costumava se aninhar em seus braços parecia ter crescido de repente. Agora ela tinha seus próprios objetivos, seus próprios sonhos. Após concluir suas reflexões, Leno reuniu seus pensamentos e começou a aula de hoje, ou melhor, uma aula pública. O que intrigava Aileen, no entanto, era porque Leno havia sacado sua espada naquele dia. Ao ver a confusão em seu rosto, Leno ergueu a lâmina que tinha na mão Wangguan e disse com um sorriso: "Sua tarefa hoje é permanecer consciente sob a aura desta espada." Após uma breve pausa, receoso de que ela não levasse a sério, ele acrescentou: "Esta espada se chama Wangguan. É uma lâmina famosa por sua letalidade. Eu mesmo sofri bastante por causa dela no passado, então tome cuidado." Aileen assentiu firmemente, sua expressão tornando-se solene, seu olhar se tornando cauteloso. Se Leno deu tanta ênfase a isso, então essa espada era definitivamente aterrorizante. Ela confiava nele. Sabia que ele jamais lhe faria mal. Percebendo a mudança em sua atitude, Leno assentiu com satisfação. Então seu dedo deu um leve toque, e um brilho carmesim esvoaçante surgiu. Clang! Um toque gélido e penetrante soou. Antes mesmo que Aileen pudesse ver a lâmina com clareza, uma onda de sangue a invadiu, engolindo-a por inteiro num instante. Tudo que ela conseguia ver era carmesim. O cheiro nauseante de sangue encheu suas narinas. Cada centímetro de sua pele parecia estar sendo cortado por lâminas. O sangue escorria como rios pelo chão escarlate, com membros decepados espalhados por toda parte. Era como se inúmeras almas mortas estivessem gemendo e rugindo em seus ouvidos. Seus gritos estridentes faziam sua alma tremer. Uma onda interminável de intenções assassinas invadiu sua mente, comprimindo-se violentamente, como se estivesse prestes a explodir sua cabeça. Imersa na ilusão, Aileen experimentou o inferno pela primeira vez. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Ela recuou instintivamente, como se dar um passo para trás pudesse afastá-la ainda mais do inferno diante de seus olhos. O medo foi se espalhando lentamente pelo seu rosto, enquanto uma intenção assassina crescia gradualmente em seus olhos. Aileen caiu no chão, soluçando incontrolavelmente, tapando os ouvidos com as 2 mãos enquanto balançava a cabeça em desespero. Incapaz de suportar por mais tempo, ela soltou um grito lancinante. Clang! Ao ver o estado de Aileen, a expressão de Leno mudou drasticamente. Num instante, ele embainhou a espada, puxou a menina para seus braços e começou a confortá-la suavemente. Ao mesmo tempo, ele se amaldiçoava interiormente. Que droga! Que descuido! O excelente desempenho de Aileen durante esse período fez acreditar, inconscientemente, que ela poderia suportar uma provação mais difícil. Ele havia se esquecido completamente de que ela ainda era apenas uma criança. A constatação o encheu de profundo remorso. Ele só podia esperar que a menina não ficasse com cicatrizes psicológicas. Com Aileen nos braços enquanto ela soluçava contra seu peito, Leno sentiu como se seu coração estivesse sendo cortado por uma lâmina, seus olhos cheios de arrependimento. Como ele pôde perder a cabeça e usar o Wangguan nela? Ele realmente merecia morrer por isso. Ele sabia muito bem o quão aterrorizante era aquela espada, então como ele poderia ter? Se algo lhe acontecesse, como ele explicaria isso à família de Bellimer? Ele ficou ali sentado, segurando Aileen por um longo tempo. Quando finalmente voltou a si, percebeu que a menina havia chorado até adormecer. Enxugando delicadamente as lágrimas do rosto, Leno se levantou e desceu lentamente. Após acomodar Aileen a bordo do galé, ele imediatamente foi encontrar Kuina e trazê-la para cá. Diante da situação, ele só podia esperar que o fogo divino dela ainda funcionasse. Após ouvir toda a história, o rosto de Kuina empalideceu. Sua mão apertou repetidamente o cabo da espada, seus olhos ardendo de fúria enquanto encarava Leno. Encarado por aquele olhar assassino, Leno sentiu-se culpado e sem jeito virou a cabeça. Espere até enfrentar a ira de Bellimer. Com um resmungo frio, Kuina se virou e entrou na sala para começar a tratar Aileen. Ao ver isso, Leno correu atrás dela. Só quando chamas douradas se acenderam ao redor de Aileen e a cor retornou lentamente ao rosto da menina, Leno finalmente relaxou. Funcionou. E então, ela está bem agora, não é?
Sua voz carregava um tom de urgência enquanto Leno olhava expectante para Quina. Você realmente acha que meu fogo divino é onipotente? Quina lançou-lhe um olhar de soslaio, com um tom gélido. Estava furiosa com o comportamento irresponsável de Leno. Uma criança tão pequena, e esse desgraçado realmente usou Wanguan nela. A cena horrível da cama de jade e gelo ainda permanecia vívida em sua mente. Até ela sentiu um medo persistente naquela época. O que diabos esse idiota estava pensando? Ao perceber que a raiva de Quina não havia diminuído, Leno soube que dessa vez havia ido longe demais. Ele se aproximou cautelosamente. Segurando a mão dela, ele disse com o rosto tomado pela culpa. Desculpe, eu não sei o que estava pensando naquela hora. Eu só levei o Wanguan para passear. Ainda bem que a Nami e a Nojiko não estão aqui agora, senão... Deixando segurar sua mão, Quina exibiu uma expressão indignada, claramente perplexa diante daquele sujeito sem vergonha. Ela baixou a cabeça para olhar para Aileen, que dormia, apertou os lábios e disse: essa pobre garota realmente tem muito azar de ter um irmão como você. Eu, geralmente sou muito bom para ela. Lançando um olhar furtivo para a expressão de Quina, Leno murmurou algo inseguro. Pensando bem, parecia mesmo verdade. Da última vez, por causa dele, toda a família foi arrastada para o quartel-general dos fuzileiros navais. Dessa vez não contou, né? Dessa vez foi um acidente, puro acidente. Leno se esforçou para se tranquilizar. Ele era quem mais mimava Aileen. Como ela poderia ter azar? Então ele se virou para Quina e disse suavemente: muito bem, vamos lá fora e deixar o pequeno dormir direito. Enquanto falava, ele casualmente passou um braço em volta da cintura esbelta dela e continuou caminhando. Já faz um bom tempo que estamos em Skipieia. Está na hora de irmos embora. Ah, você ainda se lembra disso? Pensei que você planejava ficar aqui para sempre. Afastando a mão que se aproximava de sua cintura, Quina revirou os olhos para ele, irritada. Esse desgraçado andava vivendo muito bem ultimamente, sumindo durante o dia e só aparecendo à noite. Às vezes, ela não conseguia deixar de se perguntar como alguém podia ser tão viciado em assuntos entre homens e mulheres. Enquanto pensava nisso, ela percebeu Leno a guiando em direção ao seu quarto. Espere, por que estamos indo para o meu quarto? Você, ei, seu desgraçado. Em que tipo de coisas você fica pensando o dia todo? Ao ver o sorriso lascivo no rosto de Leno, as bochechas de Quina coraram instantaneamente. Tudo o que ela pensava parecia se tornar realidade. Ela decidiu silenciosamente que precisava manter distância desse cara no futuro. Eu fiquei com muito medo hoje, sabia? Definitivamente preciso de um bom consolo. Capítulo 255. Logo cedo na manhã seguinte, a bordo do galé, a empregada que havia servido o café da manhã acabará de sair quando uma gargalhada despreocupada e sonora ecoou pela cabine. Ah. Ao ouvirem a voz de Aileen, Leno e Quina, que estavam prestes a comer, viraram a cabeça ao mesmo tempo. Aileen estava no topo da escada, com as mãos na cintura, a cabeça jogada para trás enquanto ria alto. Os dois à mesa trocaram olhares. Uma expressão de preocupação cruzou o rosto de Leno enquanto ele falava hesitante. Ei, Quina, se o cérebro de alguém ficar sobrecarregado, essa pessoa pode apresentar sinais de insanidade? Bem, se a estimulação for excessiva, então talvez. Enquanto falava, Quina olhou para Aileen com olhos cheios de pena. Mas no instante seguinte, ela virou a cabeça na direção de Leno, com uma raiva mal contida queimando em seu olhar. Com a pequena Aileen desse jeito, como você vai explicar isso para Bellimer, para Nami e a Nojiko? Ei, irmã Quina, vocês realmente não me notaram? Depois de rir no mesmo lugar por um bom tempo e perceber que ninguém estava prestando atenção nela, Aileen imediatamente ficou insatisfeita. Ela apressou-se até a mesa de jantar e olhou fixamente para os dois, começando imediatamente a reclamar. Fiquei parada aí uma eternidade. Você nem perguntou por que eu estava rindo. Ao ver Aileen saltitando, cheia de energia e ainda capaz de falar normalmente, Leno finalmente soltou um suspiro de alívio. Parece que o choque de ontem não a afetou muito. Embora, vendo quão instáveis suas emoções pareciam, ele não tivesse certeza absoluta. Talvez ele devesse testar algumas coisas. Olhando para Aileen, ele perguntou suavemente: Aileen, você se sente mal em algum lugar? Ou notou algo estranho? De jeito nenhum. Estou me sentindo ótimo agora. A garotinha olhou para Leno confusa, sem entender por que ele perguntaria aquilo. Será que ela realmente parecia estar com algum problema? Ainda sem se convencer, Leno insistiu. Ela havia chorado muito ontem. Como tudo poderia estar bem depois de apenas uma noite? Você se lembra do que aconteceu ontem? Assim que a pergunta foi feita, o rostinho de Aileen enrijeceu. Ela começou a hesitar e gaguejar, sem conseguir responder por um longo tempo. Como ela poderia mencionar o quanto chorou feio ontem? Ao ver a reação dela, Leno presumiu que ela não se lembrava de nada. Seu coração afundou. A amnésia é induzida por estresse, trauma psicológico grave que causa comprometimento da memória. Parece que ele subestimou a situação. O choque de ontem a atingiu com mais força do que ele imaginava. A culpa encheu seus olhos enquanto ele olhava para Aileen, e sua voz tornou-se incrivelmente suave. Está tudo bem. Se você não se lembrar, não force. Vou pedir para o Chopper dar uma olhada em você mais tarde. Do que você está falando? Aileen parecia completamente perdida. Ela entendia cada vez menos o que seu irmão dizia. E o Chopper não era o médico do navio? Por que ele precisaria examiná-la? Ao perceber isso, a menina entrou em pânico imediatamente. Eu não estou doente. Por que eu precisaria de um exame médico? Certo, você não está doente. Estamos apenas fazendo um exame. Sim, um exame. Problemas de memória, instabilidade emocional, observando silenciosamente os sintomas de Aileen em sua mente. A voz de Leno tornou-se ainda mais suave enquanto ele começava a acalmá-la delicadamente. Não, irmão, por que você acha que estou doente? Aileen estava à beira de um colapso. Como ele pôde sequer imaginar que ela estava doente? Não seria ela quem melhor saberia dizer se estava doente ou não? Você nem consegue se lembrar do que aconteceu ontem. Como isso não é uma doença? Eu me lembro. Só fiquei com vergonha de dizer isso. Nesse momento, Aileen já não se importava mais em passar vergonha e relatou, de forma resumida, o que havia acontecido no dia anterior. Quando chegou a parte em que o medo a fez chorar, suas bochechas ainda coraram intensamente.
Felizmente, todos os presentes eram próximos dela, então não foi como se tivessem espalhado a doença. Depois de ouvir tudo, Leno finalmente sentiu seu coração se acalmar. Ele realmente estivera assustado agora há pouco, mas então ele se lembrou de outra coisa. Olhando para Aileen com desconfiança, perguntou: se está tudo bem, então por que aquela risada incessante logo de manhã? Nesse momento, Aileen imediatamente assumiu uma expressão profunda e cansada do mundo. Sua expressão era de total desamparo, seu tom tingido de melancolia. Eu queria viver como uma pessoa comum entre vocês, mas tudo que recebi em troca foi desprezo e zombaria. Após uma breve pausa, ela ergueu o queixo, com as mãos na cintura, e seu tom tornou-se escandalosamente arrogante. Agora, não vou mais fingir. Vou revelar tudo. Sou um gênio. Ajoelhem-se perante esta donzela divina. Essa donzela divina despertou. Aqui da observação não é nada de especial. Ela realmente acordou. Leno ficou um pouco surpreso. O que foi isso? Tropeçar no sucesso por acaso? Depois do que aconteceu ontem, ele estava pensando em desistir de ensiná-la por enquanto. Ele achou que não haveria problema em esperar até que ela ficasse mais velha antes de começar a treinar aqui. Quem diria que ela acordaria neste momento? Foi realmente uma surpresa maravilhosa. O despertar do aqui da observação em uma idade tão jovem, o talento de Aileen era claramente excepcional. Ao lado dele, Quina também olhava para Aileen, surpresa. Ela acordou assim, do nada? Então o método de Leno realmente funcionou. Ela se virou para olhar para Leno, com um toque de admiração na expressão, e perguntou, curiosa: como você chegou a esse método? Ei, vocês dois estão indo longe demais. Existe um limite para o quanto você pode ignorar alguém, sabia? Antes mesmo que Leno pudesse abrir a boca, Aileen bateu na mesa e imediatamente começou a acusá-los. O que havia de errado com essas pessoas? Ela acabará de realizar um milagre tão grande, e elas não tiveram reação alguma. Eu que despertei isso, sabia? Num momento como este, não deveria haver aplausos? Não deveria haver vivas? Ao ver a menina prestes a explodir de raiva, Leno soltou imediatamente um grito exagerado de espanto, batendo palmas freneticamente em frente ao peito. Mas nenhum som saiu. Seu idiota! Nunca mais falo com você. Ela queria ouvir Leno elogiá-la, mas em vez disso, ele a ignorou dessa forma. Os olhos de Aileen ficaram vermelhos de raiva instantaneamente. Ela lançou um olhar fulminante para Leno, depois se virou e saiu correndo da cabine. Quina, que estava por perto, instintivamente levantou a mão para chamá-la, mas a garota desapareceu num piscar de olhos. Ela se virou para olhar para Leno e revirou os olhos, demonstrando irritação. Será que essa é a maneira correta de agir como o irmão mais velho? Leno olhou para Quina do outro lado da rua, sentindo-se meio sem palavras. O que ele deveria dizer? Com quem ele deveria argumentar? Ela o assustou demais ontem, e depois apareceu hoje de manhã cedo só para se exibir. Aplausos. Vivas? Se você não tivesse corrido tão rápido, eu com certeza teria te dado um peteleco na testa. Capítulo 256. Desde que Aileen despertou aqui da observação, outra semana se passou sem que ninguém percebesse. Durante esse período, as mudanças na menina eram óbvias para todos. Em resumo, ela caminhava como se o vento seguisse seus passos, olhando para o mundo com um ar de total desafio, como se não reconhecesse a presença de ninguém. Em suas próprias palavras, ela era uma donzela divina, um gênio. Naturalmente, ela deveria olhar para tudo de cima e reinar suprema. Isso até Nami lhe dar uma lição impiedosa. Só então a garota finalmente se acalmou. Durante esse período, Leno também mencionou sutilmente a questão da ilusão de Wang Wan daquele dia. Além de um leve desconforto em seu olhar, não houve outras anormalidades. Isso finalmente tranquilizou Leno. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de suspirar internamente. A capacidade de adaptação dessa garota era realmente impressionante. Entretanto, Yamato começou a importunar Leno frequentemente, expressando abertamente o desejo de zarpar. Só então ele percebeu que já haviam passado bastante tempo em Skipieia, e a tripulação estava começando a ficar inquieta. Após refletir um pouco, ele sentiu que a maioria das questões já havia sido resolvida e os detalhes restantes estavam devidamente acertados. Quanto à tripulação, não havia muito mais o que fazer em Skipieia. Pode-se dizer que quase não foi necessário nenhum preparo. Além do show da Uta, ninguém mais tinha planos especiais. Aproveitando-se da situação, Leno também foi avisar a Amazon Lily. Depois de deixar para trás várias joias de ouro puro, a visita inevitavelmente se transformou em mais uma noite de paixão. A construção da academia, liderada por Gordon e Acier, havia sido concluída alguns dias antes. Os dois velhos estavam de ótimo humor ao iniciarem suas vidas diligentes e de carga em Skipieia. Quanto aos 1000 guardas recém-recrutados, Leno só apareceu no primeiro dia, quando eles se reuniram. Naturalmente, ele desceu com aqui liberado, seu corpo inteiro crepitando com relâmpagos intensos. Após conquistar uma onda de fiéis fanáticos, ele partiu satisfeito. Num piscar de olhos, chegou a hora de partir. Mais uma vez, junto ao penhasco de nuvens, o povo de Skipieia reuniu-se para se despedir do seu deus. De pé na proa, Leno dava instruções com seriedade a várias pessoas próximas a ele. Afinal, essa ausência não seria breve. Provavelmente levariam anos até que eles retornassem. Por fim, seu olhar percorreu a todos. Com um gesto de mão, o navio começou a se mover lentamente. Após ambos os lados se despedirem com acenos, o galé acelerou repentinamente, desaparecendo rapidamente da vista de todos. Várias semanas depois, em um vasto mar azul, o galé cortava as ondas com velocidade. No convés, Nami comparava as leituras do log pose, calculando algo. Depois de um tempo, ela se espreguiçou preguiçosamente. Após soltar um suspiro, ela se virou para a figura preguiçosa sob o guarda-sol e perguntou curiosa: Leno, nossa próxima parada é o Water 7, certo? Ao ouvir a voz dela, Leno abaixou o jornal que cobria seu rosto e olhou para Nami com olhos sonolentos.
Correto. É uma cidade verdadeiramente mágica. Leno, Water 7 é o lugar que você mencionou antes, onde o galé foi construído. Do alto da cabana, Nojiko, que estava regando as tangerineiras, de repente se manifestou. Ela se lembrou de Leno ter mencionado isso no passado. Ela sempre fora curiosa. Uma cidade capaz de construir um navio tão luxuoso, que tipo de lugar poderia ser? Ao ver Leno lhe fazer um gesto, Nojiko casualmente atirou uma laranja para ele. É esse o lugar. Dizem que a tecnologia de construção naval deles é de nível mundial. E é uma cidade sobre a água. Quando chegarmos, garanto que vocês ficarão impressionados. Chopper, que estava triturando remédios ali perto, se animou imediatamente com a ideia, sem conseguir imaginar como seria tal cena. Quando ele estava prestes a perguntar mais alguma coisa, a voz de Nami ecoou pelo convés. Atenção, pessoal. Vou distribuir o equivalente a uma semana de dinheiro de bolso para nossa estadia lá. Sério? Então eu sou o primeiro. Chopper jogou o pilão de lado e correu em direção a Nami, com o rosto radiante de animação. Finalmente vou receber meu salário de novo. Com o que eu já tenho, com certeza posso comprar mais alguns livros desta vez. Assim que Nami terminou de falar, a atmosfera antes pacífica no navio instantaneamente se tornou animada. Hahaha, dinheiro para gastar. Finalmente esperei por isso. Ainda bem que não desisti. Viva Nami! Viva! Viva! Com o dinheiro de bolsa em mãos, o ânimo de todos melhorou visivelmente, com risos e barulhos divertidos ecoando pelo convés. Observando aqueles que nunca conseguiam manter seu dinheiro, Leno revirou os olhos em exasperação. Todas meninas, mas nenhuma delas sabia economizar nem um pouquinho. É claro que Yamato e Chopper eram exceções. Aqueles dois eram simplesmente burros. Se não fosse por Leno tê-los acobertado durante o último incidente da maçã dourada, eles teriam que pedir dinheiro emprestado. Embora Leno possuísse mais riquezas do que podia contar, infelizmente, elas já eram alvo da interesseira Nami. No final, graças à instigação de Nami, todos votaram unanimemente. Qualquer utilização dos fundos deve ser feita através de Nami. Leno só tinha o direito de os proteger. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, a voz de Yamato soou pelo alto-falante, vinda do mirante. Muito bem, Chopper. Aumente nossa velocidade. Guardando o telescópio, Nami disse casualmente para Chopper acelerar. Uma cidade que até Leno elogiou tanto. Ela já estava ansiosa. À medida que o navio se aproximava lentamente, as expressões de todos a bordo começaram a mudar. Um a um, as bocas se abriram em descrença. Até mesmo Robin, geralmente calma em qualquer situação, exibia uma expressão de espanto, com a voz repleta de admiração. Ao presenciar tal cena pela primeira vez, Vivi não pôde conter a exclamação. Leno tinha toda a razão. Aquela cidade era verdadeiramente deslumbrante. Ela se virou para olhar os outros e os viu igualmente impressionados. O que é aquilo? Uma fonte gigantesca. Todos ficaram boquiabertos com o estilo arquitetônico fantástico diante deles. A cidade inteira havia sido projetada como uma fonte gigantesca. A água do mar jorrava do topo da cidade, fluindo por canais construídos antes de se dividir em vários riachos e retornar ao mar. Tamanha engenhosidade, imaginação e criatividade deixaram todos maravilhados. Enquanto ainda estavam imersos na grandiosidade da cidade, uma série de graves toques de buzina ecoou ao longe. Ao ouvirem o som, todos junto à grade congelaram como se tivessem sido atingidos por um raio, seus corpos rígidos enquanto olhavam para o horizonte com medo nos olhos. Na superfície do mar, ao longe, um objeto colossal expelindo fumaça negra deslizava para frente como um dragão gigante. O som estridente da corneta lembrava o rugido de um dragão, fazendo estremecer o corpo e a alma de todos. Após um longo momento, o som de deglutições frenéticas ecoou pelo convés. O que foi isso agora há pouco? São essas partes de um navio? Um navio fumegante? Capítulo 257. Trem marítimo? Após Leno terminar a explicação, Nojiko e os outros ficaram completamente atônitos. Eles não conseguiam conter a admiração interior pela imensidão do mar. Dizer que o mundo era cheio de maravilha seria, honestamente, um eufemismo. No entanto, diante de algo tão inacreditável, Nami franziu ligeiramente a testa com os olhos cheios de dúvida. Isso não está certo. É uma máquina a vapor, não é? Como é que algo com esse formato pode viajar no mar? Impressionado com a vasta gama de conhecimentos de Nami, Leno silenciosamente fez um sinal de positivo em seu coração e explicou. É normal que você nunca tenha visto isso antes. Afinal, o mundo inteiro só tem um trem marítimo neste lugar. Utiliza energia a vapor para se deslocar ao longo de trilhos instalados sobre o mar. Após uma breve pausa, ele ergueu o dedo e apontou para o oceano. Assim, os trilhos são colocados diretamente na superfície do mar. Então é assim que funciona. Que invenção incrível! Como alguém com vasta experiência em navegação, Nami sabia exatamente o quão extraordinário era o conceito do trem marítimo. Enquanto refletia sobre isso, seu olhar naturalmente se voltou para a cidade aquática à sua frente, e a admiração em seu coração se aprofundou ainda mais. Muito bem, já que chegamos em Water 7, divirtam-se todos. Leno bateu palmas para chamar a atenção de todos e começou a fazer os preparativos. Todos os outros têm liberdade para se movimentar, mas Robin não tem permissão para agir sozinha. Há agentes do governo mundial da polícia de combate aqui. Mesmo tendo chegado a um acordo com eles, sempre existe a possibilidade de algum idiota resolver causar problemas de repente. Enquanto falava, Leno voltou seu olhar para Robin e continuou com um sorriso. Claro, Robin, você não precisa levar isso tão a sério. Eu cuido de tudo. Ao observar a postura calma e o olhar confiante de Leno, Robin sentiu uma enorme sensação de segurança. Aquele homem que estava diante dela era a razão pela qual ela não temia nada. Quando todos estavam prestes a se separar e seguir caminhos diferentes, Nami de repente se pronunciou e os interrompeu. Diante dos olhares confusos do grupo, ela virou a cabeça em direção a Yamato e Chopper na multidão e disse com firmeza. Vocês dois também estão proibidos de agir sozinhos. Mesmo juntos não basta. Vocês precisam estar acompanhados por outras pessoas. Não há necessidade.
Se você não concordar, vou confiscar sua mesada. Yamato tinha acabado de acenar com a mão em sinal de recusa quando as palavras gélidas de Nami a silenciaram imediatamente. Yamato e Chopper trocaram um olhar, ambos sentindo-se um pouco culpados, e obedientemente fecharam a boca. Leno, você não vem conosco? Nojiko olhou para Leno com certa confusão. Todos os outros já tinham seus planos definidos, mas ele ainda não havia feito nada para si mesmo. Será que ele já esteve aqui antes e não tem mais interesse? Preciso pegar uma coisa primeiro. Encontro vocês mais tarde. Trazido de volta à realidade pela pergunta, Leno deu uma explicação casual. Afinal, ele não podia dizer exatamente que estava pensando em matar alguém, porque sim, ele planejava eliminar Blueno. A fruta porta a porta não podia, de jeito nenhum, ficar exposta. Só quando a tinha em suas próprias mãos é que se sentia em paz. Assim que todos se dispersaram, Leno se transformou num relâmpago e desapareceu. Pouco tempo depois, em um canto da área comercial de Water 7, com um clarão de eletricidade, a figura de Leno apareceu. Olhando para o bar à frente, com uma placa em forma de cabeça de touro, ele confirmou que aquele era realmente o lugar. Ele achava que encontrar o lugar exigiria algum esforço. Quem imaginaria que o bar se chamaria Bar do Blueno? Tão óbvio. Ao entrar no bar, ele percebeu que não era muito grande, apenas cerca de uma dúzia de mesas. Apesar de ser dia, havia vários clientes conversando e rindo em pequenos grupos. Ao olhar para o barman teimoso atrás do balcão, vestindo uma camisa xadrez, os olhos de Leno brilharam levemente, e o canto de sua boca se curvou num sorriso. Ele caminhou até o bar e sentou-se num banco. Blueno, que estava limpando um copo, ergueu a cabeça ao ouvir o movimento. No instante em que viu Leno, suas pupilas se contraíram bruscamente. Então, como se nada tivesse acontecido, ele continuou seus gestos e educadamente deslizou uma bebida na frente de Leno. Senhor, sua bebida. Certo, obrigado. Ao olhar para o barman teimoso e de aparência honesta à sua frente, qualquer pessoa que desconhecesse a verdade pensaria que ele era apenas um barman honesto. Era preciso dizer, os agentes do governo mundial eram verdadeiros profissionais. Não havia o menor sinal de dissonância. Esse cara estava escondido aqui há anos, mas com tantos carpinteiros navais habilidosos por perto, ninguém tinha percebido nada de errado. Aqueles construtores navais tiveram muito azar, para ser sincero. Vários de seus ajudantes mais capazes eram agentes infiltrados. No final, mesmo quando os agentes revelaram suas identidades, os construtores navais ainda não acreditaram. Retomando seus pensamentos, Leno terminou seu suco e se preparou para ir embora. Agora que havia terminado de explorar a área, não havia necessidade de se demorar. Naquele instante, uma voz alta soou atrás dele, repleta de surpresa. Ei, Leno. É o Leno, né? Ao se virar, viu Frank entrando com ar arrogante, seguido pelas duas irmãs quadradas. Esse cara conseguiu reconhecê-lo só de costas? Isso foi impressionante. Quão profunda foi a impressão que ele deixou? E aí, Frank? Quanto tempo? Nossa, quanto tempo? Você vem para o Water 7 e nem avisa? Frank deu um passo à frente e deu um tapa no ombro de Leno, exibindo um largo sorriso com entusiasmo exagerado. E Sebur falava de você o tempo todo. Seu navio milagroso ficou famoso no mundo todo. A companhia Galeila também se beneficiou muito com isso. Seu desgraçado, eu só cheguei hoje. Então isso não significa que Sebur deveria me agradecer devidamente? Leno não desgostava da atitude excessivamente familiar de Frank. Na verdade, ele achava que o cara tinha muitas ideias. Ele começou a se perguntar se deveria pedir a Frank para modificar o galé, adicionando 2 bicos de jato na parte traseira. Embora ele realmente desejasse a tecnologia de jatos de Vegapunk, ele ainda nem havia entrado no novo mundo, modificações como essa ainda estavam fora de seu alcance. Com certeza. Mas esse cara é o prefeito agora, então provavelmente não será fácil vê-lo. Ao se aproximar do balcão, Frank pediu sua Coca-Cola gelada favorita. Após engolir um gole, ele se virou para Leno, com a expressão carregada de emoção. Mas você, garoto, você realmente se tornou um figurão. Ao olhar para Leno à sua frente, Frank não pôde deixar de se sentir sentimental. Haviam-se passado apenas alguns anos, mas o nome Deus do Trovão já havia abalado os mares. Se ele tivesse tido essa força naquela época, talvez Tom não tivesse. Pedindo outro copo de suco, Leno pensou por um instante antes de continuar. Frank, tive algumas ideias novas sobre o galé. Gostaria de saber se você teria tido tempo ultimamente para dar uma olhada? Aquele navio sempre fora uma das obras de que Frank mais se orgulhava, e ele o guardava com muito carinho. Além disso, ele estava mais do que feliz em trabalhar para Leno, afinal, esse cara pagava muito bem. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 258. Após combinar um horário com Frank no bar, Leno se levantou e saiu. Só depois que a figura de Leno desapareceu, as irmãs quadradas, que o seguiam de perto, finalmente soltaram um suspiro pesado de alívio. As duas irmãs se entreolharam, ambas percebendo o choque nos olhos da outra. Eles se voltaram para Frank em uníssono, com os olhares cheios de admiração. Irmãozão, era mesmo o Deus do Trovão, famoso além mar? Assim, quem mais poderia ser? As irmãs se abraçaram, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, sentiram uma imensa sensação de segurança. Assim como eles, Blueno, que estava atrás do balcão, também soltou um suspiro. No instante em que reconheceu Leno, o coração do homem toureiro disparou. Ele jamais imaginou que alguém daquela estatura entraria numa taverna tão pequena e insignificante. Embora não guardasse rancor pessoal do homem e não tivesse recebido ordens para lidar com ele, a simples presença de alguém tão aterrorizante sentada ali era suficiente para fazê-lo suar frio. Blueno sabia perfeitamente qual era a atitude de Leno em relação ao governo mundial. Felizmente, Leno não lhe deu atenção agora há pouco. Caso contrário, sua vida teria corrido perigo real. Após sair do bar, Leno foi direto encontrar Robin e os outros e passou o dia passeando com eles.
Foi somente à noite, depois de providenciar acomodações para todos no navio, que a figura de Leno reapareceu perto do bar. Ele pensou que poderia encontrar alguns dos outros agentes desta vez, mas mesmo depois do bar fechar, nenhum deles apareceu. Ao observar a figura solitária de Blueno, Leno compreendeu. Afinal, eles não se encontravam todos os dias. Com isso em mente, Leno não hesitou. Num instante, ele apareceu bem na frente de Blueno. Ao ver Leno de repente parado diante dele, um suor frio escorreu instantaneamente pelo rosto de Blueno. Ele se obrigou a manter a calma, olhou para Leno com uma expressão confusa e perguntou com voz incerta: "Você é o cliente de hoje mais cedo. Posso perguntar por que me parou?" Enquanto falava, seu corpo se enrijeceu, seus olhos se moveram rapidamente, prontos para reagir ou fugir a qualquer momento. Embora ainda não conseguisse decifrar as intenções do outro homem, ser parado no meio da noite era claramente um mau sinal. Por mais forte que fosse o oponente, ele não se deixaria vencer sem lutar. Além disso, ele ainda tinha o poder da sua Akuma no Mi, escapar não deveria ser muito difícil. No momento em que estava em alerta máximo, um resfôlego frio veio de sua frente, e então a figura de Leno desapareceu de sua vista. Tekai. Quase instintivamente, Blueno ativou imediatamente sua defesa mais forte, sua mente já se voltando para o uso de sua habilidade. Mas antes mesmo que ele pudesse retirá-lo, sentiu uma força tremenda apertar sua garganta. Sua mente ficou instantaneamente em branco, incapaz de pensar, e até mesmo sua respiração tornou-se difícil. Num único instante, a mão negra como breu atravessou o aço. A cabeça do touro inclinou-se para um lado, os olhos injetados de sangue ainda cheios de incredulidade, como se ele não esperasse morrer tão facilmente. Mesmo morto, Blueno não conseguia entender por que Leno o havia matado. Eles nunca haviam se cruzado antes. Leno não se importou com o que ele pensava. Depois de lidar com o corpo, sua figura desapareceu rapidamente. A perturbação causada naquele breve instante não alertou ninguém. A noite permaneceu tranquila. A noite permaneceu silenciosa. Num canto desconhecido, um agente de alto escalão do governo mundial desapareceu sem fazer barulho. Leno não retornou imediatamente ao navio após sair, mas foi sozinho até a praia. Seus pensamentos estavam em turbilhão. Embora o assassinato tivesse sido rápido e sem esforço, deixou Leno com uma sensação estranha e perturbadora. Quando foi que ele se tornou tão indiferente à vida, tratando vidas humanas como grama sob seus pés? Ele já havia matado antes, mas sempre porque outros o provocavam primeiro, só então ele revidava. Eles mereciam. Mas matar com tanta naturalidade agora, apenas para obter algo, despertava nele um sentimento desconhecido. Desde que descobriu que sua mochila espacial podia desfazer Akuma no Mi, sua atenção se concentrou completamente nos tipos de habilidades. Vidas humanas haviam sido quase que inconscientemente ignoradas, algo que nunca lhe acontecerá antes. Será mesmo como diz o velho ditado: quando se porta uma arma letal, surge a vontade de matar. Leno sentou-se de pernas cruzadas, examinando cuidadosamente o próprio coração. Ele tinha a premonição de que se não conseguisse superar esse obstáculo, seu Aki do Conquistador teria muita dificuldade em avançar. Matar, matar. Leno murmurou para si mesmo, pensando na matança desenfreada dos dragões celestiais, massacrando cidades e aniquilando nações, pensando nas invasões frenéticas dos piratas, queimando, matando e saqueando. Os fortes matam à vontade, os fracos sequer têm o direito de sobreviver. Este mundo tem suas próprias leis, a sobrevivência do mais apto. Os humanos não são diferentes das outras espécies. Todas as coisas não passam de cães sacrificiais. Escolha o que for importante e tome-o. Eu aceito. Uma onda aterradora de Aki do Conquistador disparou para o céu, arcos carmesins de relâmpagos rugindo descontroladamente. O chão ao seu redor rachava e se desintegrava continuamente, até mesmo a água do mar próxima sendo comprimida em uma depressão. Em meio àquela terrível tempestade, os olhos de Leno brilharam mais do que nunca. Dessa vez, Leno alcançou a iluminação. Seu Aki do Conquistador atingiu um novo nível, e ele se sentiu ainda mais confiante em relação às transformações que estavam por vir. Quando Leno retornou ao navio, as luzes da sala de estar da cabine ainda estavam acesas. Ao se aproximar, descobriu que era Robin, ainda lendo ali. Leno deu um passo à frente e a abraçou delicadamente por trás, baixou a cabeça e sussurrou em seu ouvido: "Já é tão tarde. Por que você ainda está acordado?" Ela percebeu o momento em que ele voltou a bordo, mas não se mexeu. Ela sabia que esse homem apareceria mais cedo ou mais tarde, e como previsto no momento em que ele apareceu, não conseguiu se comportar. Sentindo a mão que se aproximava, Robin reprimiu a timidez e perguntou: "Está tudo resolvido?" "Sim, apenas um detalhe." Imitando os movimentos de suas mãos, Leno esfregou a bochecha na de Robin, com uma voz incrivelmente suave. Aos poucos, o pisco de peito ruivo em seus braços começou a respirar mais pesadamente, e sua respiração ficou mais quente. Tratava-se de lidar com o pessoal da Polícia Nacional? Leno fez uma pausa, um pouco surpreso. "Essa mulher é esperta demais, não é? Você está me pressionando muito aqui, isso me faz sentir meio burro. Lidei apenas com um. Os outros ainda serão úteis no futuro. Claro, isso pressupõe que eles não venham atrás de você." Enquanto falava, pegou Robin nos braços e se virou em direção ao quarto, ainda resmungando: "Esta noite está tão linda, deveríamos fazer algumas coisas que adoramos fazer." Capítulo 259. Logo de manhã, Yamato começou a clamar por água, água e carne, arrastando todos consigo. É claro que não era só Yamato, todos os outros, até mesmo Carmen, não paravam de elogiá-la, falando muito bem das especialidades locais de Water 7. Enquanto caminhavam, discutiram seus planos e decidiram aproveitar ao máximo a rua gastronômica hoje. Enquanto isso, Carmen planejava comprar um pouco do sal marinho produzido ali. Ela ainda se lembrava de como Leno a enganara certa vez usando o sal marinho único desta região. O sabor tinha sido inesquecível, e desta vez ela pretendia aproveitar a oportunidade para aprender mais sobre como esse sal era produzido. Assim que todos foram embora, Leno guardou o galé e foi direto para a casa da família Frank, planejando terminar as modificações o mais rápido possível. Após explicar suas ideias para Frank, o cara ficou imediatamente empolgado e chamou seus homens para começar a elaborar os projetos.
Durante o processo, Leno reservou um tempo para visitar Icebur. Em seu escritório, ele até conheceu a bela secretária de óculos Khalifa. Inconscientemente, ele a avaliou e percebeu que sua figura era surpreendentemente semelhante à de sua irmã. Claro, pode ter sido porque ela estava vestida, tornando as diferenças menos óbvias. Mas enquanto Leno ainda estava distraído, Khalifa de repente soltou sua frase clássica sobre assédio sexual. Até mesmo Icebur, o próprio velho, olhou para ele com uma expressão de como eu pensava. Afinal, a reputação de Leno como libertino era tão famosa quanto sua força. No instante em que se conheceram, seus olhos ficaram praticamente grudados na secretária. O fantasma faminto e lascivo fazia jus ao seu nome. Após algumas breves gentilezas, incapaz de suportar os olhares estranhos dos dois, Leno deu uma desculpa e saiu apressadamente. Só depois de sair da prefeitura ele finalmente soltou um longo suspiro, com o humor um pouco abatido. Sinceramente, foram só alguns olhares a mais. Era mesmo necessário? Um prefeito, um agente, e ainda assim ambos tão mesquinhos. Não é como se o olhar arrancasse um pedaço de carne. Após resmungar para si mesmo, o entediado Leno alugou um bu e começou a vagar sem rumo. Anoitecer. Quartel-general da família Frank. Iluminado e repleto de barulho, todos bebiam e riam. A atmosfera era incrivelmente animada. Em volta das mesas ao ar livre, algumas pessoas cantavam e dançavam, enquanto outras faziam acrobacias. Os membros da família Frank que sabiam a identidade do grupo de Leno os trataram com bajulação descarada. Chamar Yamato de chefe a cada oportunidade a deixava muito animada. Ela até deu um tapinha no próprio peito largo e declarou com ousadia que dali em diante protegeria todos. Icebur, ao receber a notícia, também se juntou ao banquete em algum momento, e logo Frank o arrastou para uma discussão sobre os planos de modificação do navio. As risadas constantes na festa tornavam a noite tranquila ao redor deles ainda mais animada. Ao mesmo tempo, do outro lado, dentro de uma sala silenciosa, semelhante a um escritório, várias figuras estavam sentadas ou em pé ao redor de um Dendemushi sobre a mesa. Naquele instante, o Dendemushi exibiu uma expressão aterrorizada, emitindo uma repreensão impaciente. Vocês estão brincando comigo? Esse é o deus do trovão. Eu mal consigo desviar dele rápido o suficiente, e vocês ainda querem provocá-lo? Suspeitamos que o desaparecimento de Blueno esteja relacionado a ele e a Nico Robin. Se não fosse pelo fato de esse idiota ser seu superior e eles ainda precisarem de seus contatos por enquanto, Luxi nem se daria ao trabalho de lidar com lixo desse tipo. Para uma pessoa desse tipo, Luxi normalmente nem sequer lhe lançaria um olhar. Suficiente. A voz furiosa do Dendemushi interrompeu Luxi. Após uma breve pausa, o outro lado pareceu respirar fundo. No segundo seguinte, o Dendemushi até imitou cuspe voando para todos os lados. Aquele idiota do Blueno desapareceu, então por que você não continua procurando? E você ainda suspeita daquele monstro? Quem você pensa que é, hein? Ele não vem ao nosso encontro procurando confusão, e deveríamos estar queimando incenso em gratidão. O que mais você quer? Após extravasar sua raiva, o Dendemushi sobre a mesa silenciou. As figuras na sala secreta tinham expressões sombrias, todas encarando Luxi sem dizer uma palavra. Apertando o receptor na mão, o rosto de Luxi se tornou sombrio, seus dentes cerrados. Aquele covarde que intimida os fracos e teme os fortes. Ele arrastou a cara do governo mundial pela lama. Ele pensava que com o governo mundial ao seu lado, aquele rato Spandam ao menos teria alguma coragem. Mas no instante em que ele mencionou Leno, o desgraçado imediatamente se acovardou. Deve ser bom herdar o cargo do pai. Até mesmo gente escrota como essa consegue se achar superior a nós. Kaku cruzou os braços com uma expressão desagradável no rosto, repleta de desprezo por Spandam. Lixo desse tipo, se não fosse por ter um bom pai, ele nem estaria qualificado para conhecê-los. Encostada na parede, Khalifa ajeitou o cabelo e falou com um tom grave. O que fazemos agora? Eu já investiguei, o aventureiro Leno chegou ontem e até foi ao bar do Blueno. Cababa, isso faz dele o principal suspeito. A coruja silenciosa abriu o zíper da boca, juntou as mãos e falou solenemente. Se você dissesse que isso não tem nada a ver com ele, nem os cachorros acreditariam. Jabra, se você está falando de cachorros, então fale de cachorros. Por que está olhando para mim? Eu sou um lobo. Ioioi, por enquanto é só suspeita, não temos nenhuma prova. E uma potência desse porte não vai se dar ao trabalho de dialogar conosco. Commodore, com sua postura semelhante à de um leão, colocou um pé sobre a mesa, assumiu uma pose exagerada com as asas abertas, examinou a sala com um olho e continuou. Mesmo dando 10.000 passos para trás, mesmo que tivéssemos provas, o que poderíamos fazer com ele? Haha, aquele idiota do Blueno realmente deu azar de mexer com um monstro desses. Jabra, usando óculos de sol na cabeça, sorriu, com o rosto se contraindo como se tentasse dizer algo. Mesmo que confirmassem que o desaparecimento de Blueno foi obra de Leno, não havia nada que pudessem fazer a respeito. Na verdade, não era só ele, todos os outros também sabiam disso. Mesmo que toda a equipe da CP atacasse junta, não seria um páreo para Leno. Nesse instante, Khalifa falou novamente. Que tal eu tentar? Aquele cara é famoso por ser um tarado. Com a minha aparência, eu deveria conseguir chamar a atenção dele. Recordando a cena daquele dia, Khalifa ficou ainda mais convencida com o olhar firme enquanto prosseguia. Se ele realmente estiver por trás disso, aproximar-se dele e envenená-lo também não seria uma má ideia. Não precisa. Deixe isso comigo. Após um longo silêncio, Luxi levantou-se subitamente. Até a pomba branca em seu ombro se assustou, batendo as asas descontroladamente. Quero ver com meus próprios olhos que tipo de 3 cabeças e 6 braços tem o tal Deus do Trovão, para deixar até o governo mundial tão cauteloso. Capítulo 260. A noite estava fresca como água corrente, com a lua brilhante pairando no alto do céu. Em algum momento, o banquete terminou. Roncos subiam e desciam enquanto corpos jaziam espalhados pelo chão. Ao ver que várias pessoas de seu próprio navio também haviam desmaiado de bêbadas, Leno revirou os olhos impotente. O mar realmente nutre as pessoas, até as mulheres bebem com ousadia e sem restrições.
Com a ajuda de Vivi, Mikita e alguns outros, Leno carregou Yamato, Nami e os demais, que estavam bêbados, para seus quartos, um por um. Quanto aos outros no chão, provavelmente estavam acostumados a viver assim. Dormir onde caíam funcionava perfeitamente bem. Depois de acomodar todos, Leno percebeu que não tinha vontade de dormir. Ele foi sozinho até a proa e sentou-se, contemplando em silêncio o mar distante. A suave brisa noturna que soprava em sua direção trazia um toque salgado que refrescava a mente. Sob o brilho intenso do luar, os reflexos cintilantes no mar distante subiam e desciam como um brocado ondulante. Nesse instante, a sobrancelha de Leno se contraiu levemente. Ele virou a cabeça e viu uma figura parada nas sombras a certa distância, quando não estava ali momentos antes. Quando Leno notou o pombo empoleirado no ombro do homem, ele confirmou quase instantaneamente a identidade do visitante. Mas vir procurá-lo tão tarde da noite, para quê? Certamente não para vingar Blueno? Tão ousado assim? Deixando de lado o fato de ele não ter deixado rastros, mesmo que provas tivessem sido encontradas, seria realmente sensato aparecer de forma tão descarada na frente dele? Depois de refletir bastante e não chegar a lugar nenhum, Leno decidiu parar de pensar de vez. É melhor simplesmente ir até lá e resolver na base da briga. Sua figura relampejou quando ele apareceu rapidamente diante de Luxi. Ele lançou um olhar para o homem que parecia desconhecer seus próprios limites, e então continuou caminhando, afastando-se ainda mais. Me siga. Ao ser tratado com tanto desprezo, a raiva de Luxi surgiu instantaneamente. Seu rosto escureceu, os punhos se fecharam com força, os olhos fixos nas costas de Leno. Sendo o membro mais forte que o CP-9 havia produzido em 800 anos, até mesmo os vice-almirantes da marinha de menor patente o tratavam com cautela. Um aventureiro como Leno, nada mais que um mero criminoso. Como ele se atreve? Após ficar parado ali por um instante, Luxi rangeu os dentes e deu um passo à frente, seguindo a figura que se aproximava. Leno só parou depois que eles estavam completamente fora do território da família Frank. Já era tarde. Não perturbar o descanso da tripulação era dever do capitão, embora ele estivesse confiante de que não causaria muita confusão de qualquer maneira. Então, o que o CP-9 do governo mundial tem a ver comigo a esta hora? Perguntou Leno. O incidente com Blueno foi culpa sua? Luxi deu um passo à frente, encarando Leno diretamente enquanto ia direto ao ponto. Ao ouvir isso, Leno ergueu levemente uma sobrancelha. Os cantos de sua boca se curvaram num sorriso travesso, e um olhar brincalhão surgiu em seus olhos. Que tipo de resposta você espera ouvir? A resposta descuidada de Leno fez o sangue de Luxi subir a cabeça. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Isso estava indo longe demais. Ele representava o governo mundial, mas a atitude da outra parte demonstrava claramente nenhum respeito por ele. Absolutamente ultrajante. Como agente que sofreu lavagem cerebral e foi treinado pelo governo mundial desde a infância, Luxi não tolerava que ninguém demonstrasse hostilidade contra ele na sua frente. Quase instantaneamente seu corpo cresceu. Seus dentes se afiaram e uma longa cauda surgiu atrás dele. Aventureiro Leno, é melhor você explicar as coisas claramente. Caso contrário, o quê? Leno o interrompeu no mesmo tom indiferente, avaliando calmamente o homem leopardo à sua frente. Sinceramente, o governo mundial foi muito mesquinho. Com um talento desses, eles nem sequer puderam lhe dar uma Akuma no Mi melhor. Dada a aptidão de Luxi, se ele possuísse uma zoa mítica, teria garantidamente força de nível imperador no futuro. Que desperdício! Antes que Leno pudesse terminar de lamentar, Luxi já havia aparecido bem na frente dele. Ao juntar os dois punhos, seus nós dos dedos vibraram violentamente enquanto uma onda de choque claramente visível avançava diretamente em direção ao rosto de Leno. A onda de choque cilíndrica, como a de uma furadeira pneumática, atingiu em cheio um monte de entulho atrás dele, causando instantaneamente uma explosão massiva. Rugidos ecoaram, poeira se espalhou pelo ar e uma rachadura nítida apareceu na terra. Inclinando a cabeça para se esquivar por pouco do ataque, Leno soltou um grito exagerado de surpresa, batendo palmas entusiasticamente com as duas mãos. Parece que Luxi conhecia seus próprios pontos fortes, dando tudo de si desde o início. Muito ruim. Foi inútil. Seu desgraçado. Ao ver Leno se esquivar com tanta facilidade, a expressão de Luxi mudou bruscamente. Ele não esperava que a velocidade de reação do oponente fosse tão rápida. Não se tratava de uma mera reação física. Era como se ele tivesse previsto o ataque. Seus movimentos haviam sido completamente previstos. Enquanto Luxi permanecia ali em choque, um dedo crepitando com relâmpagos tocou suavemente sua testa. Assim que a poeira baixou, Leno ficou de pé com uma mão no bolso e a outra apontando para Luxi, com os olhos cheios de curiosidade. Será que esse cara era mesmo tão imprudente? Ele não parecia ser do tipo impulsivo, mas esta noite ele se comportou como um completo bruto. Ela veio sozinha ao seu encontro, mal trocando algumas palavras antes de atacá-lo sem rodeios. O corpo inteiro de Luxi enrijeceu. Suas pupilas tremeram violentamente e a incredulidade estampou-se em seu rosto. O dedo pressionado contra sua testa parecia tão pesado quanto 1000 libras, deixando-o completamente imóvel. O terror inundou seu coração. O abismo entre eles era tão enorme? Como isso foi possível? Enquanto o agente mais forte ainda se recuperava do choque, a voz preguiçosa de Leno o alcançou novamente. Por hoje chega. Já perdi tempo demais. No instante em que as palavras foram proferidas, sem dar a Luxi qualquer chance de reagir, uma enorme coluna de relâmpagos o envolveu instantaneamente. Convulsões violentas vieram acompanhadas de gritos lancinantes que ecoaram pela noite silenciosa. O rosto de Leno escureceu imediatamente. Ele queria manter tudo em segredo, mas não conseguiu. Após lançar um olhar para Luxi, agora completamente coberto de fumaça, Leno transformou-se num relâmpago e desapareceu do local. Ao retornar ao navio, ele encontrou Kuina e Nojiko já no convés. Ao verem Leno aparecer, os dois deram um passo à frente rapidamente e perguntaram, confusos: o que aconteceu? Por que houve tanta confusão?
Ao olhar para os dois que havia acordado, Leno sentiu-se um pouco sem jeito. Ele havia planejado tudo perfeitamente, resolver o problema rapidamente e depois voltar para descansar. Após entenderem o que havia acontecido, Kuina e Nojiko se prepararam para voltar a dormir. Ao vê-los prestes a partir, Leno não permitiu. Apressou-se e puxou os dois para seus braços. Já que você está acordado, que tal jogarmos alguns jogos divertidos? Capítulo 261. Mais uma semana se passou enquanto eles esperavam. Por insistência de Leno, 2 saídas de jato foram finalmente instaladas na popa do galé. Ainda assim, seguindo o estilo habitual de Frank, a cola armazenada em barris foi usada como fonte de energia. Embora não tenha correspondido totalmente às expectativas de Leno, a aceleração instantânea do navio ainda foi impressionante. A propulsão a jato sustentada estava fora de questão por enquanto. Isso teria que esperar até que eles encontrassem Vegapunk algum dia. Durante o tempo que passou com a família Frank, Leno também teve a oportunidade de conhecer a lendária sereia Vovó Kokoro. Bem, foi difícil expressar em palavras. Eles também encontraram outros membros da CP9, mas Leno não se deu ao trabalho de prestar atenção neles. Para crédito deles, eles souberam não provocar o sujeito. Assim que as modificações no navio foram concluídas, tudo o que restava era esperar que o log pose carregasse completamente antes da partida. Eles já tinham explorado tudo o que valia a pena ver. Sempre que não tinha nada para fazer, Leno passava dias inteiros preguiçosamente no convés, matando tempo. Hoje, depois do almoço, Leno planejava ir ao terraço como de costume para tomar um pouco de sol. Antes mesmo que ele pudesse se levantar, a voz animada de Nami ecoou. O disco está cheio. O log pose está apontando para a próxima ilha. Todos se viraram para olhar, apenas para ver Nami segurando o log pose em seu pulso e acenando para eles. Yamato correu imediatamente para o lado dela, praticamente dançando de tanta animação. Então podemos ir agora? Que tipo de paisagem terá a próxima ilha? Olhando fixamente para o ponteiro em seu pulso, Nami se encheu de alegria. Ela não esperava que levasse tanto tempo para armazenar energia magnética em Water 7. Enquanto todos comemoravam a partida iminente, a vovó Kokoro, que estava viajando de graça no navio, de repente se intrometeu. Vocês, crianças, sabem aonde o log pose está levando vocês? Não sei. Onde está? Nami olhou atentamente para o ponteiro e disse surpresa. Não parece que a agulha está apontando para baixo? Hahaha, claro que é. A próxima ilha é um paraíso subaquático, a Ilha dos Homens Peixe. No instante em que a vovó Kokoro terminou de falar, a sala de jantar mergulhou em silêncio. Ilha dos Homens Peixe? Aquela lendária ilha subaquática com sereias? Eles finalmente iriam para lá? Após uma longa pausa, Nojiko foi a primeira a reagir. Sorrindo, ela olhou para Leno. Ilha dos Homens Peixe, é aquela que Jinbe mencionou antes? Isso mesmo. É esse o lugar. Eles finalmente estavam se aproximando da headline. Leno não pôde deixar de se sentir um pouco nostálgico. A jornada deles estava quase na metade. Após a Ilha dos Homens Peixe, eles entrariam oficialmente no novo mundo e começariam uma aventura completamente nova. A Ilha do Homem Peixe é um local famoso na Grand Line. Dizem que está repleta de belas sereias. Que incrível! Só de ouvir falar já parece inacreditável. Yamato bateu palmas animadamente, com os olhos brilhando, claramente incapaz de esperar. Perto dali, Vivi, Uta e os outros também escutavam, com os olhos brilhando de expectativa. Naquele instante, a vovó Kokoro sacudiu sua garrafa e falou como um lembrete. Não se alegre demais ainda. Esse paraíso não é tão fácil de alcançar. Robin, que estava sentado em frente a eles, também se pronunciou. Apoiando o queixo em uma das mãos, seus olhos brilharam pensativos. Tanto faz. Descobriremos quando chegarmos lá. Passada a agitação inicial, Yamato sentou-se obedientemente de volta, tomando um gole de sua bebida com uma expressão despreocupada. Quem se importava onde ficava a ilha? Eles saberiam assim que chegassem. O problema não é onde a ilha está, disse a vovó Kokoro, batendo com uma pilha de jornais na mesa. Dê uma olhada nisso. Notícias recentes. O quê? 20 navios desapareceram este mês? O que aconteceu? Após ler o jornal, Nami ficou atônita, com os olhos arregalados de choque. Ela se virou para a vovó Kokoro para perguntar mais, mas a velha falou primeiro. O Triângulo do Diabo. É uma rota obrigatória para a Ilha dos Homens Peixe. Naquele mar, mais de 100 navios desaparecem todos os anos. Ela fez uma pausa, saboreando as expressões de choque deles, e então continuou. Dizem que algumas pessoas encontraram esses navios desaparecidos, mas todos a bordo tinham sumido. Só restaram fantasmas. Fantasmas? Que horror! Ao ouvir falar de navios fantasmas, Chopper gritou e se agarrou à perna de Leno, com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Ao ver o quão covarde ele era, Leno chutou sua perna em sinal de desgosto, mas Chopper se agarrou ainda mais forte. Você acha que vamos encontrar esqueletos vivos? Os olhos de Yamato brilharam de entusiasmo. Yamato, o que exatamente está se passando na sua cabeça? Até Carmen ficou sem palavras. Fantasmas, sabe? Você não tem medo nenhum? Esse raciocínio era impossível de compreender. Enquanto pensava nisso, o grito de terror de Nami ecoou por perto. Não, eu não quero me deparar com algo tão assustador. O que será que está acontecendo naquele mar? Hahaha, quem sabe? Pouquíssimos navios que entram naquele mar conseguem sair. A vovó Kokoro parecia estar tentando assustá-los de propósito. Ela até tirou uma vela de sabe-se lá onde para criar um clima tenso. Seu rosto enrugado e velho inclinou-se lentamente em direção à vela enquanto sua voz se tornava cada vez mais baixa. É um mar escuro envolto em um denso nevoeiro. É melhor ter cuidado. Com um grito, Nami mergulhou direto nos braços de Nojiko, recebendo em troca uma revirada de olhos. Não foi um pouco demais? Ela claramente estava exagerando de propósito. Aquela velha bruxa era realmente desagradável. De qualquer forma, é um mar assustador. Certifique-se de estar totalmente preparado antes de zarpar. Navios fantasmas, sejam eles mercantes ou piratas, geralmente têm lendas sobre tesouros escondidos, não é mesmo? Ao ver o quão assustada Nami estava, Robin falou com um sorriso significativo. Os outros imediatamente voltaram seus olhares para Nami, com expectativa nos olhos.
Como esperado, Nami nunca decepcionou quando o assunto era sua obsessão por dinheiro. Nami, que estava tremendo nos braços de Nojiko, imediatamente se levantou, tomada por um espírito de luta, e falou em voz alta. Ao ver uma colega de equipe responder, Yamato, o simplório, saltou novamente, passando um braço em volta dos ombros de Nami como se fossem partir imediatamente. Essa é a nossa Nami. Olhando para os dois idiotas sorridentes, Leno fez um sinal de positivo para Robin. Você realmente sabe como lidar com a Nami. Capítulo 262. Em meio à despedida dos capangas da família Frank, Leno e seu grupo embarcaram em seu navio e partiram da cidade flutuante. À medida que o galé se distanciava, a multidão que os acompanhava na partida foi se dispersando gradualmente, deixando para trás apenas Frank e Isebur. Isebur lançou um olhar para o jovem despreocupado ao seu lado, com os olhos turbilhonando de emoções. Frank, você deu para ele, não é? Quando entreguei o objeto para aquele garoto, a expressão dele me fez pensar que ele já esperava que eu o tivesse. Ele estava muito calmo. Ao ouvir isso, as pálpebras de Isebur se contraíram levemente, como se ele finalmente tivesse relaxado. Quando ele estava prestes a dizer algo, a voz de Frank soou novamente. Seu idiota, Isebur, isso é algo que até o Tom prezava e protegia. Você simplesmente entregou para um estranho assim? O que é isto? Frank desdobrou o bilhete, deu uma olhada rápida e casual, depois olhou para Isebur confuso. Por que mostrar esses nomes para ele? E todos eram do lado de Isebur, pessoal do governo mundial. O que? Os olhos de Frank se arregalaram, e um suor frio começou a brotar em suas bochechas enquanto ele reexaminava apressadamente o bilhete em sua mão. Quanto mais lia, pior ficava sua expressão. Sem que percebessem, o lado de Isebur já estava sob forte vigilância. Até a secretária dele era uma delas. Onde você conseguiu isso? O garoto me deu. No começo eu não acreditei, mas depois verifiquei os registros deles. Isebur olhou silenciosamente para o mar com uma expressão de alívio. Ainda bem que Leno os havia avisado. Caso contrário, ele teria permanecido completamente no escuro. Ele jamais imaginou que mesmo depois de tantos anos da morte de Tom, eles ainda não tivessem desistido de procurar aquela coisa. Não podemos ficar com ele. E isso só vai nos trazer um desastre mortal, assim como aconteceu com Tom. Esses malditos desgraçados. Ao ouvir o nome de seu mentor, o rosto de Frank ficou vermelho de raiva, e seus dentes rangeram audivelmente. A execução de Tom pelo governo mundial sob um pretexto tão frágil foi algo que ele jamais esqueceria pelo resto da vida. Se tivesse a oportunidade, ele certamente se vingaria deles. Deveríamos ter escutado o garoto ontem à noite e acabado com todos eles. Chutando a pedra aos seus pés para dentro do mar, Frank falou com os dentes cerrados. Você fez a coisa certa. Uma onda passa e outra virá. O garoto não pode ficar ao nosso lado nos protegendo para sempre. Ao observar a expressão resoluta no rosto de seu subordinado, Isebur suspirou interiormente. Aquele rapaz não era mais o garoto imprudente de antes. Aquelas pessoas do governo mundial jamais parariam até atingirem seu objetivo. Se eles tomassem a iniciativa de eliminar esse lote, seriam mesmo que dizer diretamente que o problema estava em suas mãos. Mas quando Frank percebeu o olhar de aprovação de Isebur, seus pelos se eriçaram imediatamente e ele praguejou furiosamente. Seu Isebur desgraçado, que olhar é esse? Será que sou mesmo tão pouco confiável aos seus olhos? Isebur, vou te dar uma olhada. Descubra você mesmo. Após resmungos, Frank lançou um olhar irritado para Isebur e continuou. O garoto disse que se for necessário, podemos passar tudo para ele. Ele não tem medo de nada. É mesmo? Isebur ficou paralisado por um instante, depois soltou um suspiro e disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Faz sentido. Afinal, ele é o deus do trovão, famoso por todos os mares. Frank saiu rebolando, enquanto Isebur balançava a cabeça em sinal de impotência, como se estivesse vendo um irmão mais novo fazendo birra. Após ficar parado ali por mais um tempo, ele finalmente se virou para ir embora, já pensando em como deveria lidar com aquelas pessoas no futuro. Ao mesmo tempo, na rua comercial, dentro de um prédio de 2 andares ao lado do bar do Blueno, Califa, vestida com um uniforme de secretária, empurrou a porta e entrou. Dentro do quarto, Luxi estava deitado encostado na cama, com o corpo envolto em bandagens. Kaku, Fukuro e os outros estavam sentados ao redor da mesa próxima. Califa serviu-se de um copo d'água, olhou para Luxi na cama e perguntou. Como está seu corpo? Como está a recuperação? Quem lhe respondeu foi uma pomba branca usando uma cartola. Ela abriu as asas e acenou para Califa, sinalizando que tudo estava bem. O rosto eternamente inexpressivo de Luxi permaneceu calmo como sempre. Ele apenas acenou levemente com a cabeça. Naquele instante, Kaku, sentado do outro lado da mesa, pousou a xícara de chá pesadamente e disse com um suspiro de alívio. Eles finalmente foram embora. Meus nervos estiveram à flor da pele nos últimos dias. Enquanto falava, enxugou um suor inexistente da testa e continuou com um medo persistente na voz. Você não faz ideia. Há alguns dias, o jeito que ele olhou para mim, pensei que já estivesse morto. Foi verdadeiramente aterrador. Aquele olhar casual daqueles pupilas verticais carmesins fez seu sangue congelar instantaneamente, deixando seu corpo completamente paralisado. Mesmo agora, ao se lembrar daquele encontro com a morte, ele estremece. É mesmo tão exagerado assim? Você não conseguiu nem encarar um olhar? Ou você é só um covarde? Jabra torceu os lábios com desdém, seu olhar para Kaku visivelmente mais casual. Se ele o tivesse encontrado, teria feito aquele tal deus do trovão experimentar em primeira mão o terror do Lorde Lobo. Jabra pensou com um ar de superioridade. Ao ouvir o escárnio de Jabra, as sobrancelhas de Kaku se ergueram, e ele estava prestes a explodir quando Luxi falou da cama. Aquele cara é realmente assustadoramente forte, ainda mais forte do que dizem os boatos. Ei, Luxi, nós nunca perguntamos sobre os detalhes da sua luta nos últimos dias. Qual é a força dele, exatamente? Ao ver aquele homem taciturno finalmente falar, o curioso Jabra imediatamente o pressionou para obter detalhes. Quando Luxi foi trazido de volta, não havia um único ponto intacto em seu corpo, e ele até exalava uma fragrância estranha. Jabra quase começou a babar antes de se controlar. Felizmente ninguém mais percebeu, ou então, ver Luxi tão gravemente ferido chocou o lobo faminto por um bom tempo. Luxi era o mais forte entre eles.
Talvez ele pudesse ao menos sondar a verdadeira força do Deus do Trovão. Não era só Jabra. Todos os presentes estavam curiosos para saber o quão poderoso aquele homem realmente era. Ele usou apenas um dedo. No instante em que aquelas palavras foram ditas, o silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Era possível ouvir um alfinete cair. Até mesmo aquele lobo arrogante e desprovido de inteligência congelou por completo. Enfrentando a brisa marítima úmida e salgada, o galé cortava as ondas a uma velocidade notável. Todos a bordo tinham sido completamente enganados pelo capitão Leno, e agora estavam esparramados lado a lado no convés como peixes salgados. Do mirante, Chopper observava o grupo relaxando confortavelmente, com lágrimas de inveja escorrendo pelo rosto. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. O turno de vigia era rotativo, e nem mesmo Leno estava isento, embora muitas vezes ele, sem qualquer pudor, acabasse se esquivando do trabalho. Recuando o olhar, Chopper pegou o telescópio e casualmente o moveu sobre o mar. Ele avistou um pequeno barco na água. Olhando mais de perto, as duas pessoas a bordo eram rostos familiares. Aquilo é... Capítulo 263. Todos. O grito repentino sobressaltou os poucos que estavam estirados como cadáveres. Eles se levantaram de um salto, um após o outro, curiosos para saber o que havia deixado Chopper tão agitado. Quando chegaram à amurada, o pequeno barco já estava muito perto, e sua situação era evidente à primeira vista. Ao avistarem as duas figuras a bordo, a surpresa iluminou imediatamente seus rostos. Sr. Heilig, Dr. Crocus. Ao ver Leno e os outros Heilig no barco oposto, ficou igualmente encantado, levantando a mão e acenando para todos. Um instante depois, o pequeno barco foi atracado atrás do galé, e os dois embarcaram no navio de Leno, um após o outro. Depois que todos se acomodaram nas cadeiras do convés, Leno foi o primeiro a falar. Vocês dois estão indo para o Triângulo Florian? Sim. Nem faz tanto tempo assim. Quem diria que a gente ia te encontrar por aqui? Crocus ergueu a xícara de chá, cheirou-a e falou com um suspiro. Depois de fazer um desvio tão grande, ele acabou percorrendo o mesmo caminho que Leno. Quando Leno lhe contou a notícia, ele imaginou muitas possibilidades, mas jamais esperou que o próprio velho aparecesse pessoalmente. E ainda por cima arrastar o Heilig junto. Isso foi completamente ultrajante. Ele lançou um olhar para Heilig e perguntou com cautela. Velho, você ficou fora por tanto tempo. A irmã Shaq realmente deixou? Ha. Conversei com ela antes de sair. Ela não se importou. Heilig pegou a garrafa de vinho que Mikita lhe ofereceu e riu gostosamente num tom descontraído. Ele ficou muito satisfeito com os preparativos de Leno. Sabendo que ele gostava de beber, o rapaz até preparou bebidas de primeira qualidade. Após engolir vários goles, todo o seu corpo relaxou. Ah, não trouxe bebida suficiente quando saí. Esses últimos dias quase me deixaram louco. Seu velho desgraçado. Na sua idade, ainda bebendo desse jeito. Você está tentando se matar? Crocus revirou os olhos para o bêbado visivelmente irritado. Ele realmente não conseguia entender o que havia de tão bom no álcool. Suas orelhas quase criaram calos de tanto insistir. Por que ele não tinha percebido antes que aquele velho era tão irremediavelmente viciado em bebida? Ele deveria aprender com ele, concentrar-se em manter-se saudável, beber chá, apanhar sol, ler o jornal. Essa sim era uma vida confortável. Você não entende. Para mim, o álcool é um remédio que salva vidas. Ignorando o olhar assassino de Crocus, Heilig tomou mais alguns drinks antes de voltar seu olhar para Leno. Vou poder contar com você para me trazer bebida pelo caminho, garoto. Hahaha, não se preocupe, velho. As bebidas são por minha conta. Não havia muita coisa na mochila de Leno, mas comida e bebida? Absolutamente em abundância. Quanto mais um Heilig, mesmo 10 deles não seriam problema. Então deixo isso com você, garoto. Rindo, o olhar de Heilig se desviou para Hancock, que estava sentado perto dele, como se algo lhe tivesse ocorrido naquele instante. Ah, certo, garoto, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Você mudou a Amazon Lily de lugar? Isso mesmo. Eu transferi para Skipieia. Leno também lançou um olhar para Hancock antes de responder a Heilig. Naquele momento não havia muita escolha. Se ele os tivesse deixado sozinhos, problemas surgiriam mais cedo ou mais tarde. Exatamente como eu pensava. A ficha caiu para Heilig e sua expressão tornou-se nostálgica enquanto ele murmurava. Skipieia, hein? É um lugar muito bonito mesmo. Quando Shaq mencionou que Amazon Lily havia desaparecido, ele já suspeitava que Leno estivesse por trás disso. Afinal, esse era o mesmo cara que certa vez jogou uma ilha no quartel-general dos fuzileiros navais. Junte isso ao relacionamento dele com Hancock, e o motivo não era difícil de adivinhar. Mas suspeita era apenas suspeita, não havia provas. Shaq chegou a passar um bom tempo tentando descobrir o paradeiro de Amazon Lily. Naturalmente, ela não encontrou nada. Quem imaginaria que Leno simplesmente o tivesse colocado no céu? Após algum tempo, Heilig voltou à realidade. Olhando para Hancock e depois para o grupo de jovens mulheres ao redor, seu humor subitamente se tornou complexo. Ele começou a questionar seriamente o motivo de Leno ter ido zarpar. Outras pessoas iam para o mar em busca de liberdade, riqueza ou fama. Será que esse garoto estava mesmo atrás de mulheres? Garoto, você realmente sabe como viver. Esse comentário totalmente aleatório deixou Leno completamente confuso. Velho, você mudou de canal ou algo assim? Não, você não estava tão preocupado com a Amazon Lily? Não deveria estar perguntando como elas estão agora? Por que você está me pegando de surpresa com esses suspiros? Enquanto Leno permanecia ali perplexo, as mulheres ao seu lado entenderam claramente a insinuação de Heilig. Seus rostos coraram enquanto encaravam Leno. Em pouco tempo, todas as mulheres foram embora, deixando Leno sozinho à mesa com os dois homens idosos. Nesse instante, Leno se virou para Crocus, que estava tomando chá tranquilamente. Meu velho, você está mesmo invadindo a casa para encontrar alguém assim? E se, depois de encontrá-lo, ele não quiser voltar? Crocus ficou paralisado, com a xícara de chá ainda na mão. Ele não havia considerado essa possibilidade em momento algum. Ele só conseguia pensar em encontrar Brooke e trazê-lo de volta imediatamente para se reunir com Labon. Quanto a saber se Brooke queria voltar, ele nunca tinha sequer pensado nisso. Como ele poderia não querer voltar? Labon os esperou por tantos anos.
Ao ver a expressão completamente perdida do velho, Leno balançou a cabeça internamente. Ele se lembrava claramente de que, na história original, Brooke havia dito explicitamente que não voltaria atrás. Ele pretendia navegar ao redor do mundo inteiro antes de retornar para ver aquela baleia. Agitando a garrafa de vinho que tinha na mão, Heilig fez uma sugestão, olhou para Leno e continuou. Do que você está se preocupando? Se você fizer um movimento velho, até 10 Moria seriam esmagados. Leno não estava nem um pouco preocupado com aquele otaku gordo e morto. O que o preocupava era se aquele ser ainda apareceria naquele lugar. Se eles se deparassem com isso agora, tudo ficaria bem se não houvesse conflito. Mas se uma briga realmente acontecesse, ele honestamente não tinha certeza se conseguiria vencer. Ele lançou um olhar para Heilig. Com esse velho junto, pelo menos eles conseguiriam sair em segurança. Afinal, Moria ainda ostenta o título de um dos 7 Shichibukai. Minha identidade é bastante delicada. Não sou adequada para aparecer em público. Enquanto Heilig falava, ele voltou a olhar para Leno, e seu sorriso carregava um significado mais profundo. Então, espero que possamos resolver isso da forma mais pacífica possível. Melhor não causar muita confusão. Ei, velho, por que você está me olhando assim? Sentindo-se desconfortável sob o olhar dele, Leno respondeu irritado. Enquanto ele não me provocar, não me incomodarei em tocá-lo. Garoto, talvez você devesse pensar no que está dizendo. O cadáver do crocodile ainda nem esfriou. Capítulo 264. Todos para suas posições, estamos fugindo para o sudeste. Enquanto Leno e os outros conversavam, de repente ouviram um chamado urgente de Nami. Virando a cabeça, viram a garota correndo em direção ao leme do segundo andar, ainda gritando lembretes pelo caminho. Uma tempestade está chegando. Em cerca de 5 minutos. Chopper, vá ajudar a Nami a controlar a trajetória. Ao ouvir a urgência na voz de Nami, Leno não percebeu nenhuma mudança óbvia no clima, mas deu a ordem imediatamente. Inúmeras experiências passadas lhe diziam uma coisa. Quando se tratava de prever o tempo, Nami nunca havia errado. Assim que Nami terminou de falar, a tripulação, que antes estava relaxada, entrou em ação. Garantir o abastecimento, guardar os itens, tudo aconteceu de forma rápida e organizada. Sob o guarda-sol, Heilig e Crocus trocaram um olhar, ambos percebendo surpresa nos olhos um do outro. As reações imediatas das meninas os impressionaram. Essa era realmente uma equipe sólida. Principalmente Nami, a atuação dela realmente os chocou. Ela não utilizava nenhuma ferramenta, mas percebia o clima puramente com o corpo. Um talento verdadeiramente assustador. O tempo passou num piscar de olhos. Nuvens negras e densas engoliram a luz do sol num instante, mergulhando o mundo na escuridão. Uma chuva torrencial chegou acompanhada de ventos uivantes, encharcando em segundos todos aqueles que não conseguiram se abrigar. Relâmpagos densos rasgavam as nuvens, fazendo a tempestade parecer ainda mais violenta. Droga, essa chuva começou do nada. Desta vez também tem relâmpago. Enquanto a tripulação encharcada ainda reclamava, o navio repentinamente inclinou-se violentamente. Os suprimentos recém-garantidos deslizaram para o outro lado, e várias pessoas quase perderam o equilíbrio. Naquele instante, a voz de Nami soou pelo alto-falante. Leno. Recebido. Ao ouvir o chamado dela, Leno entendeu imediatamente. Seu poder da Akuma no Mi se ativou e o navio começou a subir lentamente no ar. Pensando nas 2 entradas de água recém-instaladas, Leno voltou-se para o leme. Nami indo? 2 horas em frente. Após responder instintivamente, Nami pareceu perceber algo ao ver Leno chegar e perguntou surpresa. Você vai usar isso? Isso mesmo. Avise a todos com antecedência, eu farei os preparativos. Após a saída de Leno, a voz de Nami ecoou imediatamente por todo o navio através do alto-falante. Preparem-se, pessoal. Vamos usar os novos equipamentos. Então estamos usando agora? Haha, isso é muito legal. Adorei. Carregar. Todos estavam ansiosos pelos equipamentos remodelados. Em Warrior 7, eles só tinham ouvido falar do que eles eram capazes de fazer. Agora eles finalmente podiam ver com os próprios olhos. Assim que recebeu a confirmação de que os preparativos estavam completos, Leno acionou imediatamente o canhão de vento de tubo duplo. Bum! 2 poderosas correntes de ar jorraram das entradas de jatos, ondulando o ar ao redor. O vendaval disparou para frente como uma bala, sua velocidade várias vezes maior do que antes. A aceleração repentina fez com que os despreparados tropeçassem, sendo salvos da queda apenas graças à rápida ação de Robin. Que legal! Essa velocidade é insana. Haha! Simplesmente incrível. Yamato, Chopper e os outros estavam radiantes de entusiasmo. Aquele equipamento era incrivelmente legal. Até mesmo Heilig, que tinha acabado de chegar de surpresa, não pôde deixar de elogiá-lo. Que navio fantástico! Na idade dele, essa foi a primeira vez que ele experimentou um voo em alta velocidade. Sem arrependimentos nesta vida. Pouco tempo depois, o navio finalmente se livrou da cortina de chuva e todos soltaram um suspiro de alívio. Aquela cena anterior, com ventos fortes, trovões e relâmpagos, tinha sido aterradora. Logo depois de trocarem de roupa e vestirem peças secas, todos retornaram ao convés para observar os arredores. De pé junto à grade, Kuina falou, com a voz carregada de confusão e inquietação. O que está acontecendo com este mar? Ainda nem é noite, mas misturado com toda essa neblina, a escuridão parece assustadora. Será que entramos naquela área? Eu ainda não estava mentalmente preparado. Carmen aproximou-se, toalha na mão, olhando em volta com uma súbita compreensão. O ambiente era exatamente como a vovó Kokoro havia descrito. Nami assentiu rapidamente em concordância. Ela também não estava preparada. Ela só tinha ouvido falar do quão assustador era aquele mar. Não esperava entrar nele tão cedo. Isso mesmo. Chegamos. O Triângulo Florian. E sem problemas, aliás, hahaha. Heilig examinou a área com uma garrafa de vinho na mão, com uma expressão confiante e de ótimo humor. Essa viagem valeu totalmente a pena, reencontrar velhos amigos e tomar bebidas de graça. Velho, será que existem mesmo esqueletos vivos ou navios fantasmas por aqui? No momento em que ouviu o nome desse mar, Yamato ficou entusiasmada.
Fantasmas? Aquela palavra-chave fez Chopper tremer instantaneamente como uma folha. Ele abraçou a perna de Leno com força e se recusou a soltá-la. Navios fantasmas? Existem lendas, mas ninguém nunca viu um de verdade. De pé junto à grade, Heilig contemplava a névoa tênue, os cantos de sua boca se erguendo ligeiramente. Ou talvez aqueles que o fizeram tenham desaparecido. Que sorte dar de cara com ele logo que chegamos. Ao lado de Heilig, Leno olhou para a névoa com surpresa. Um navio enorme e dilapidado estava à deriva em direção a eles. Olhando para Chopper agarrado à sua perna, Leno deu um sorriso malicioso. Chopper, um esqueleto vivo acabou de aparecer. Ah! Ao ver Chopper gritar de terror, com lágrimas e ranho escorrendo pela perna, o rosto de Leno escureceu instantaneamente. Grande erro. Por que ele precisava assustá-lo sem motivo? Arrependimento instantâneo. O quê? Um esqueleto vivo está chegando? Ao ouvir as palavras de Leno, Yamato correu até a grade, olhando para a esquerda e para a direita. Onde? Onde? Estou lhe dizendo, sua observação. Oh! Quando Leno estava prestes a lembrar Yamato de usar aqui da observação, a voz de Brook surgiu primeiro. Nesse ambiente escuro e silencioso, aquele zumbido extremamente penetrante causou arrepios em todos os despreparados. Nami, Vivi e Uta se encostaram uma na outra, examinando nervosamente os arredores em busca da origem do som. Ainda agarrado à perna de Leno, Chopper virou a cabeça rigidamente em direção à neblina. Oh! Junto com o zumbido sinistro, um velho navio pirata em frangalhos emergiu da névoa. Ah! Apareceu. Um navio fantasma. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.